Na sequência, nós temos a parte de infecções intestinais. Então, como vocês sabem, os intestinos eles são órgãos que não são estéreis, eles apresentam uma microbiota rica em bactérias, protozoários, e essa microbiota ela é benéfica quando está confinada no intestino. Ela auxilia a digestão através da conjugação de desconjugação de sais biliares, metabolização de proteínas e gorduras e auxilia na produção de algumas vitaminas também. Quando a gente tem uma infecção intestinal, seria um desequilíbrio na microbiota intestinal. A gente diminui a quantidade, a carga microbiana benéfica e passa a produzir uma microbiana patogênica. E isso se manifesta através do sinal clínico de diarreia, principalmente. Ok? Como que essas bactérias elas fazem a diarreia, então? E o que consiste na diarreia? A diarreia ela é uma irritação na microbiota, na mucosa intestinal, que impede essa mucosa de absorver nutrientes, absorver água, e aí o conteúdo ele passa direto nas fezes na forma líquida ou mais ou menos pastosa, ok? Como que funciona então as infecções? Nós temos as bactérias toxigênicas, então é importante que a gente veja os tipos de bactérias, os tipos de agentes que causam as diarreias. As toxigênicas, elas produzem toxinas. Tá? O que isso quer dizer? Que elas de maneira geral, elas não irritam, não penetram na mucosa intestinal, mas elas ficam ali no intestino produzindo toxinas. Essas toxinas irritam a mucosa. Então, as toxinas são as moléculas que irritam a mucosa e impedem com que ocorra a absorção de nutrientes. Mas vejam que nós não temos uma destruição da mucosa, não temos bactérias penetrando na mucosa. Tá? Então, a bactéria toxigênica, uma das mais importantes que nós tivemos no século XIX foi a Vibrio cholerae, que produzia uma doença chamada cólera. Né? Por isso que ela foi batizada desse nome. Causou muitas mortes no século XIX e ela causava uma diarreia profusa. Okay? E tão profusa essa diarreia que o paciente eliminava muito líquido nas fezes e ele acabava morrendo por desidratação e choque hipovolêmico. É uma doença de transmissão fecal-oral pela água ou alimentos contaminados. Então, naquela época, as pessoas não sabiam, né, como que a cólera se transmitia. Às vezes as pessoas defecavam na água, não lavavam os alimentos, não tinha-se água potável, não fervia água, bebiam água direto de riachos e daí acabavam se infectando e não sabiam que era por isso. Quando conseguiram descobrir, diminuiu-se os surtos de cólera. Né? Essa toxina produzida pela bactéria, ela se liga aos enterócitos, às células do intestino, ela promove a secreção dos íons cloreto, bicarbonato, sódio e água para o lúmen do intestino. Tá? Então, ela faz essa irritação e esses íons cloreto, sódio, vários íons, eles são secretados de dentro da célula para a luz do intestino, consequentemente água também, e aí o paciente ele perde muita água. Mas vejam que nós não temos penetração de bactérias nas células do intestino, somente uma irritação e uma secreção retrógrada de íons de dentro do intestino para a luz. Em contrapartida, nós temos as bactérias invasivas. Essas sim causam a disenteria. O que é a disenteria, então? É uma diarreia com muco, sangue e pus. Por quê? Porque essas bactérias, como o nome já diz, são invasivas. Elas invadem a mucosa, elas lesionam a mucosa do intestino. E aí nós vamos ter um conteúdo diarreico. Por que diarreico? Mucosa lesionada não absorve. Mas aqui a gente já tem a presença de muco, tem a presença de sangue e a presença de pus.
né? Por quê? Porque nós temos lesão na parede do intestino, então vai ter sangue, vai ter focos hemorrágicos e vai ter pus. Por quê? Porque se tem sangue, se tem bactéria entrando na parede intestinal, nós vamos ter o quê? Infiltrado inflamatório. Se tem infiltrado inflamatório, nós vamos ter pus, ok? Então isso é a característica da disenteria. Que tipo de bactérias que causam a disenteria ou que são invasivas? A Shigella, a Salmonella e algumas cepas de Escherichia coli. Tá? Então a Escherichia coli elas têm algumas cepas que são invasivas e algumas são toxigênicas, que causam toxinas e uma diarreia semelhante à da cólera, ok? Como que a gente se infecta com essas bactérias? Consumo de água ou alimentos contaminados, né? Essas bactérias elas provocam a invasão do epitélio intestinal, como eu já falei, isso gera um quadro inflamatório. Essa inflamação vai gerar uma necrose e úlceras na mucosa do intestino delgado e também do cólon. E aí a gente vai ter uma diarreia com muco, sangue, pus, que é a característica da disenteria. E entre as infecções intestinais, nós temos as virais, né? A gente falou das bacterianas, agora tem as virais, que é a rotavirose. O vírus do rotavírus, né, ele se dissemina através de água ou alimentos contaminados, ele invade o epitélio intestinal e provoca atrofia das vilosidades, causa lesões reversíveis, mas o rotavírus normalmente ele acomete crianças de 6 meses a 2 anos, tá? Infectadas por água ou alimentos contaminados. Adultos, normalmente, eles já têm algum tipo de imunidade contra esses vírus intestinais, então não tem tanto problema, a menos que for um paciente imunocomprometido. E a terceira classe de agentes que causam infecções intestinais são os protozoários. Então a gente tem os protozoários, a amebíase, a ameba, né, Entamoeba histolítica, ela é um protozoário que causa lesões de mucosa porque ela produz enzimas líticas, tá? E essas enzimas líticas elas vão lesionar a mucosa, então ela vai apresentar diarreia com sangue. E uma característica da amebíase é que a parede do intestino ela apresenta essas estruturas mais arredondadas que a gente chama de úlceras em botão. Então isso é uma característica da lesão por entamoeba histolítica. Outra por protozoários que nós temos é a giardíase, Giardia lamblia, que é um protozoário muito comum em crianças. A giardia é importante que ela é resistente ao cloro, né? E os parasitas eles aderem à mucosa, enquanto que a ameba ela lesiona a mucosa do intestino. A giardia ela não é tão característica de lesão, só que ela forma como se fosse um tapete, né, aderido à mucosa, e isso impede a absorção de nutrientes, principalmente de gorduras e vitaminas lipossolúveis. Então o paciente apresenta esteatorreia, né, diarreia profusa com um alto conteúdo lipídico. O paciente apresenta cólicas e distensão abdominal. A giardia ela não é tão agressiva quanto a amebíase porque ela não causa essas úlceras, essas lesões mais invasivas na mucosa, mas ela também causa diarreia e se ela não for tratada o paciente pode apresentar emagrecimento, caquexia, perda de peso, enfim. E por fim, nós temos os parasitas, né? Nós temos o Strongyloides, Ancylostoma, Ascaris, Enterobius vermiculares, as tênias, né? Tênia saginata, Tênia solium, que são parasitas intestinais, que eles, alguns deles são lesivos para a mucosa intestinal, alguns deles eles ficam localizados no intestino e ficam fazendo exfoliação, eles retêm aqueles nutrientes e roubam os nutrientes do intestino para eles, então a pessoa acaba diminuindo a absorção intestinal. E muitos também são hematófagos, né? E que expoliam o sangue intestinal, e daí com o tempo o paciente pode
apresentar anemia, fraqueza, perda de peso, enfim, entre outros sinais e sintomas clínicos.